louvo a Deus, irmãos, no ano de 2001, irmãos, eu morava aqui em Arapongas, sou nascido em São Paulo, morei a minha juventude, depois vim para Arapongas, moço, vivi uns 8, 9 anos em Arapongas, irmãos, e quando num dia meu pai, irmãos, ele era nosso irmão, nunca havia uma discussão dentro da minha casa, irmão, meu pai e minha mãe, eu tenho mais um irmão mais velho, irmão, sempre tivemos um lar de paz. Está aqui alguns irmãos da minha mocidade que conheceram bem a nossa casa, mas da noite para o dia, irmão, meu pai, eu estava trabalhando, me ligou a minha mãe chorando, vem para casa correndo. Quando eu cheguei, meu pai estava com as malas prontas e a minha mãe no sofá num canto falou: teu pai está indo embora de casa. Falei: mas como assim? Ele não disse muitas palavras, pegou as malas, tive que levar ele para a rodoviária. Resumindo, irmão, meu pai saiu de casa, foi embora, deixou a família. E um moço novo, tinha 18 anos na altura, caiu sobre mim um peso muito forte da responsabilidade de uma casa. Irmãos, meu irmão estudava no estado de Minas Gerais, tudo que eu ganhava era para pagar aluguel, eu morava numa casinha de madeira, aleluia, o que eu ganhava eu pagava o aluguel, irmãos, e não tinha mais dinheiro para comer, para pagar água, para pagar luz. E eu olhando como jovem, eu pensei no meu futuro, falei: o que vai ser de mim? Sem pai, aleluia, não ganho para pagar um aluguel, o que vai ser de mim? Irmãos, fui na igreja e bem-aventurado é aquele que vem aqui buscar a resposta de Deus. Eu sou músico, mas naquele dia eu não tive força, sentei no fundo da igreja, Deus mandou a palavra e disse: eu não preciso da condição do teu pai para te abençoar. Glória. Tudo que você está passando é uma preparação para o que eu vou fazer na tua vida. Eu guardei aquela palavra, mas aquele que está passando prova, quando vem uma palavra de benção, ele sempre pensa que é para o outro, porque ele olha a condição dele. Resumindo, irmãos, eu fiz um acordo com a minha mãe, falei: eu vou fora do país um ano, eu vou ganhar um pouco de dinheiro, eu vou ficar um ano lá. Eu chamo minha mãe de mãezinha, eu falei para ela: mãezinha, eu vou um ano, depois de um ano eu volto, a gente vai viver a nossa vida e a senhora não vai ficar desamparada. Fiz tudo o que tinha para fazer para ir embora para os Estados Unidos, irmão. Está aqui o irmão Frank, companheiro também. Naquele dia ele estava comigo numa reunião de mocidade e ele não sabia. Eu fui buscar a palavra para mim ir embora para os Estados Unidos, emprego arrumado, já sabia quanto que eu ia ganhar, aonde eu ia morar, estava tudo certo, irmão. Eu só precisava do carimbo da palavra. Mas uma coisa eu aprendi: ai daquele que anda pelo seu desejo. Glória. Se você está aqui com desejo de alguma coisa, primeiro queira saber qual é o desejo de Deus. Glória. E eu fui na reunião, lá no meio da orquestra, Deus tomava o servo de Deus, irmão, glória, na palavra, e dizia assim: entrou alguém aqui, você está perguntando por que você está passando tudo isso na tua juventude? É porque você é um fruto de exportação. Você vai embora do Brasil, irmão. Eu não pulei porque não podia. Falei: é comigo, glória. E ele disse: é da minha vontade você ir embora. Irmão, para mim, no meu entendimento, glória, eu já queria que a palavra acabasse e aleluia, para mim já estava bom. Eu ali no banco eu já comecei a pensar no outro dia: eu vou na agência, vou comprar viagem, vou fazer isso. Esqueci da palavra. Ele deu assim um tapa, deu uma palmada e falou: mas presta atenção uma coisa, tem um porém. Eu falei: ah, Senhor, que porém é esse? Você não vai para o país aonde você está querendo ir. Glória. Eu falei: Senhor, mas eu não conheço outro lado. Ele falou assim: você vai para um país que fala a mesma língua que você fala. Quando eu ouvi aquilo, irmandade, eu confesso, se há um lugar que eu nunca nem pesquisei, era Portugal, irmão. Não conhecia ninguém, não queria, irmão, não tinha desejo. E eu no banco fiquei pensando: país que fala a mesma língua que eu falo. Eu fui lá na África, lembrei de Moçambique, Angola. Falei: Senhor, tem misericórdia, Moçambique, Angola, como é que eu vou ganhar dinheiro lá? Eu sei que a situação lá é difícil, Senhor. E na palavra Deus disse assim: fique em paz, eu tomarei alguém que não me serve e vai te dizer para onde você vai. Glória. Outro dia, irmãos, resumindo, eu fui buscar o preço da passagem para a América. Quando eu sentei para ver o preço da passagem, falei para a mulher lá em Arapongas: eu quero uma passagem para Boston, lá nos Estados Unidos. Ela falou: nossa, muito bom, o que você quer fazer lá? Eu falei: vou lá trabalhar um ano para ganhar um pouco de dinheiro. Tá bom. Ela começou a digitar no computador, fechou, aleluia, o computador e disse assim: por que você não vai para Portugal? Ela falou:
esta presença que está aqui invadiu o meu coração. Eu disse para ela, Portugal. Ela falou, Portugal tem trabalho e você vai se dar bem lá. E ela falou, você não vai passar só um ano não. Começou a pregar para mim, irmão. Resumindo, irmão, 1 mês e meio depois, eu estava descendo na cidade de Lisboa, em Portugal, sem conhecer ninguém, com uma mala, com o meu violino nas costas, mas que a maior riqueza que o homem e a mulher podem ter, a palavra de Deus dentro do meu coração. Na despedida do aeroporto em Londrina, a minha mãe, as irmãs que estão aqui, mulheres de Deus, vão entender o que eu vou dizer. Uma mulher, quando ela é abandonada, irmãos, ela se sente a mulher, aleluia, mais triste da vida. Eu olhava para minha mãe e eu dizia, eu vou perder ela, porque ela não vai aguentar essa pancada. Mas, irmãos, glória a Deus nas alturas. No dia que eu fui despedir lá no Conjunto Ulisses Guimarães, eu era auxiliar de jovem, a palavra que veio foi José no Egito. E o Senhor disse assim na palavra, José, ele tinha o pão na mão, o trigo estava na mão dele de todo o Egito. E eu no meu banco entendi isso do lado material. E Deus dizia assim, eu vou colocar o trigo na tua mão naquele país. Aleluia. E o que eu vou fazer na tua vida é como foi na vida de José. Vai estender sobre a tua família, vai amparar a tua casa. Glória, vai me servir. Glória, e lá a palavra de Deus disse, lá você vai encontrar duas felicidades. Uma é material e a outra é espiritual. Eu agradeço a Deus, irmão. E fui despedir da minha mãe no aeroporto. Ela não conseguiu ficar de pé. Ela caiu encostada numa parede chorando. Eu indo para a aeronave, eu chorava. Aleluia, a aeromoça ainda falou para mim, não precisa ficar com medo não, o voo é gostoso. Mas eu não estava com medo, eu estava olhando para minha mãe, porque aqui dentro eu sempre aprendi que tinha que amar a mãe e o pai. Glória. Eu fui, irmão, naquela expectativa, cheguei naquele país sem conhecer ninguém, e o que Deus me prometeu, Ele cumpriu. A felicidade material que Ele falou, que eu entendo assim, 6 meses que eu estava naquele país, eu fui fazer uma visita na cidade do Porto. Eu morava em Leiria, uma cidade menor, a 200 quilômetros, e eu sabia que no Porto tinha igreja grande assim. Eu falei, eu preciso ir lá, glória, eu quero conhecer a mocidade. Eu sempre fui muito envolvido com a mocidade, irmão. E eu fui para o Porto, e quando acabou um culto em Matosinhos, tem muitos irmãos aqui que por certo conhecem, uma igreja onde é feita as reuniões gerais anuais de ensinamento da Europa. Aleluia, acabou o culto, aquele um irmão me saudou e falou, vamos fazer uma visita comigo. Eu estava com mais 2 companheiros, depois eu levo vocês na rodoviária. Tá bom. Quando eu entrei numa casa, veio uma moça com um violão na mão, irmão. Eu nunca pensei que eu ia encontrar uma portuguesa que tocasse violão. Glória. Quando eu olhei ela tocando violão, desbrilhando violão, cantando hino, uma virtude me tomava. Fazia 6 meses que eu não sabia o que era sentir a presença de Deus. E com permissão do ministério, irmão, eu vou passar isso daqui para a Irmandade, porque eu vou falar de mim, irmão, não posso falar dos outros, mas eu muitas das vezes não dava valor, irmão, na fartura que nós temos aqui. Glória. Muitas das vezes eu chegava numa igreja cheia como essa, não tinha lugar para me tocar. Às vezes eu falava, nossa, para quê? Tem irmão aqui, eu não tenho lugar nem para sentar. Quantas vezes quando eu cheguei lá, era o único músico, não tinha organista. Eu era auxiliar de jovem de 30 crianças ali no Ulisses Guimarães. Eu reclamava porque na central dava mais excitativo. Minha primeira reunião de jovem em Portugal foi com 2 crianças. Não tinha músico, não tinha organista, não tinha auxiliar de jovem. A igreja não tinha porteiro. Glória. O cooperador de jovem demorou 3 meses para perguntar meu nome. Glória. Não é porque é uma pessoa não, irmão, não é isso não. É porque eu precisava aprender isso. Glória. A dar valor na fartura, a dar valor com a saudação, a dar valor da ali o Osnei. Quantas vezes o pai dele, irmão Barroso, parava o carrinho velho dele lá na porta de casa, na Aparecida, e dizia, irmã Regina, o irmão Fábio, o irmão Carlos não foi na reunião. Eu vou falar a verdade, irmão. Eu dizia lá dentro de casa, o irmão Barroso deve achar que eu sou alguma criança, para vir aqui na porta da minha casa perguntar por que eu não fui na reunião. O dia dessa reunião, que o irmão não perguntou meu nome, eu fui orar quando cheguei na pensão. Falei, Senhor, que falta de amor. Esse irmão não perguntou nem meu nome. O Senhor falou comigo com voz humana. Você não reclamava que o meu servo ia lá na porta da tua casa perguntar que você não foi na reunião? Agora você está reclamando que esse não perguntou teu nome.
aqui você vai aprender a me servir. Eu agradeço a Deus, não tenho vergonha não, irmão. Portugal para mim tem sido uma escola. E 6 meses, quando eu vi a irmãzinha tocando violão, nós dobramos o joelho, uma virtude nos tomava, irmão. Eu queria ser visitado por Deus, que eu estava morrendo espiritualmente falando, mas de repente essa virtude que está aqui me envolveu, e como se tivesse uma pessoa do meu lado, uma voz falou comigo: meu servo, essa moça que está tocando violão é tua esposa. Glória! Agradeço a Deus, a felicidade material. 1 ano, irmão, o Senhor preparou meu casamento, me casei. Eu sou o único português falsificado, ela é portuguesa verdadeira, está aqui. Irmão, me preparou uma companheira, irmão, zelosa, aonde tem nos ajudado bastante, irmão. E a felicidade espiritual, eu busquei muito aqui o selo da promessa com evidência de novas línguas. Se falasse para mim que orar debaixo da árvore para buscar a promessa, eu estava correndo, irmão, que eu queria ser selado. E lá, numa busca dos dons na cidade do Porto, o Senhor desceu e selou minha alma com a promessa. Eu louvo a Deus, irmão. Desse 1 ano, já vai completar agora em fevereiro 22 anos que eu estou em Portugal. Aleluia. Eu agradeço a Deus porque nesses 22 anos eu tenho visto muita obra, irmão. Aleluia. Eu sinto de contar uma obra, não me dá licença, irmão, também. Essa obra marcou a minha vida naquele lugar, irmãos. Eu sei, eu conheço, ainda que é a primeira vez que eu estou aqui, mas a fama desse lugar é fama boa, irmãos. Eu sei que a irmandade que está aqui acredita na palavra, acredita em anjo. Glória. Existe diversidade de anjo, irmão, e a palavra ela cumpre na vida do seu povo. Para mim, Deus, naquela manhã que eu despedi, irmão, o Senhor falou que em Portugal ia colocar um anjo na minha vida. Não era anjo de luz, era anjo que eu ia tocar nele, eu ia comer com ele, eu ia andar no carro dele, e ia colocar um anjo para me beneficiar. Eu guardei a palavra. 3 meses que eu estava em Portugal, tinha um irmãozinho que foi comigo, irmão, era crentinho novo, e nós um dia, num domingo de manhã, irmãos, eu estava sentado numa praça da cidade, muito frio, depois da reunião de jovem, nós sentamos, e como eu falei para a irmandade, eu ia passar 1 ano, então eu já estava fazendo um projeto para a minha vinda embora. Eu não queria saber que Deus falou para mim que não era 1 ano, Deus falou para mim que eu não voltaria tão cedo, irmão, mas eu lutava com a palavra, porque eu pensava na minha mãe. Então eu falava para ele: Carlinho, 7 meses, 8 meses nós estamos indo embora, eu vou embora. E conversando, e a conversa do cristão não pode ser igual a conversa do mundo, irmão. Nós não temos que ficar, não me perdoa, irmão, a nossa conversa não tem que ficar falando de futebol, política, cada um tem a sua irmão, opinião, tá tudo certo, mas a nossa conversa tem que ser de Deus, céu, vida eterna, irmão, contar obra, glória. E eu estava na praça falando com o irmãozinho, contando obra para ele. De repente, irmão, eu vim do interior, eu nunca tinha visto um carro importado, eu vi no canto da praça que parou um carrão, hoje eu sei o nome da marca, mas eu não conhecia, e me chamou muito a atenção, um carrão, irmão, e desceu um senhor, o europeu é muito normal, andar de terno e gravata, lá eles falam fato, andar de fato, gravata, desceu um senhor muito bem vestido, irmão, cabelo grisalho, muito bem penteado, aleluia, me chamou a atenção, eu cutuquei o irmãozinho, falei: ei, Carlinho, olha que carrão, imagina se nós andássemos num carrão desse um dia. Ele brincou, falou: só se for para lavar ele, porque andar num carro dele, porque quando está aprovado nós só pensa no pior, irmão. Eu agradeço a Deus que aquele senhor passou perante nós assim, entrou dentro de uma sala, aleluia, e daqui a pouco não deu 5 minutos, ele voltou. Quando ele passou, ele fazia assim com a cabeça, mas irmão, eu estava conversando, continuei contando a obra, ele entrou no carrão e eu disse: ei, Carlinho, a nossa benção está indo embora, nós não vamos nem lavar o carro, glória. Mas de repente ele ligou o carro, desligou, abriu a porta, desceu, voltou e parou de frente conosco, glória, e falou assim, muito educado: peço desculpa, eu posso fazer uma pergunta para vocês? Eu falei: com certeza. Vocês são crente? Glória. Um português, irmão, e eu usei essa expressão, saiu, irmão, disse: crente todo mundo é, até o que não acredita em Deus ele é crente, ele crê que Deus não existe. Eu sou servo de Deus, glória, eu sirvo a Deus por fé na congregação cristã. Ele levantou a mão para o céu, irmão, olhou assim, os olhos dele encheu de lágrimas, e ele disse: eu não acredito que na minha cidade, no meu país, eu encontrei alguém da congregação, glória.
Na hora que ele falava assim, o Senhor me trouxe aqui em Arapongas. Deus tomando a boca do homem caçula, que mal sabia ler, aleluia, e dizendo assim: eu vou colocar um anjo no teu caminho. Eu falei: Senhor, é o anjo, glória. Ele falou: posso sentar um minuto, glória. Não perdoa, não dá para resumir muito essa obra, porque ela tem algumas particularidades. E ele sentou num banco sujo, sentou com aquele fato tão chique e começou a conversar conosco e falou assim. Eu falei: o senhor é crente também? É da congregação? Ele falou: não, a minha mãe foi da congregação. Eu morei 35 anos no Brasil, no estado de Minas Gerais, glória. Eu recitei salmo, eu ia na reunião de jovem. Eu não sou batizado, mas a minha mãe foi serva de Deus até o fim dos seus dias, aleluia. E ele contando aquilo, irmão, o Senhor visitava meu coração. E ele falou: sabe, eu hoje de manhã saí de casa, uma voz falou comigo e disse: vai no teu escritório. Eu vim, quando eu entrei no escritório, eu olhei tudo certo, falei: você está ficando louco, João? O que você veio fazer um domingo no escritório? Quando eu passei por vocês no banco, eu ouvi vocês falando de Deus, glória. E quando eu sentei no meu carro, agora eu sei que quem falou comigo foi o Deus que vocês servem, porque lá na minha juventude eu era pobre, aleluia, minha casa tinha 8 irmãos, glória. Eu sou o mais velho, e na casa do pobre, quando tem um bocado de comida, a mãe vai dividindo para o menor, e vem vindo, e quantos dias eu não tive o que comer, glória. Um dia me deu desespero, eu subi num monte, numa pobreza extrema, ele contando para nós, irmão, e disse assim, eu gritei e disse: Deus, se tu existe, me faz rico, glória, porque se tu me fizer rico, eu vou viver a minha vida inteira para realizar o sonho das pessoas, aleluia. Irmão, dá-me, presta atenção, quando Deus quer honrar alguém, Deus honra, aleluia. Eu ouvindo aquilo, ele disse para mim, quando eu liguei o carro e indo embora, o Deus de vocês falou comigo: você não pediu para ser rico, eu fiz você rico, você tem tudo, e lá naquele banco está 2 moços que são meus servos, realiza o sonho deles, glória. Ele levou nós dentro do escritório, eu nunca sentei numa cadeira tão chique na minha vida, irmão. Ele pegou uma caneta dourada, o que eu estou contando aqui está aqui, minha esposa, ela conheceu ele, irmão, aleluia. Ele pôs um papel branco em cima da mesa, e se eu perguntar aqui para a Irmandade, chegar alguém para você e perguntar: eu quero realizar o teu sonho, qual é o teu sonho? Irmãos, quando ele começou a falar assim, aleluia, eu não vou mentir, eu brinco um pouco, eu lembrei do carrão dele, falei: Senhor da glória, aquele carrão dava um jeitão. Mas irmãos, quando ele falou assim, realizar o teu sonho, eu fechei os meus olhos e lembrei da minha mãe, que eu deixei ela numa cama, glória, depressiva, glória a Deus nas alturas. Eu baixei os meus olhos, ainda bem que ele perguntou primeiro para o Carlinho, falou: qual é teu sonho? E aquele que está provando, ele não sabe pedir, irmão. O sonho do Carlinho, estava desempregado, fazia 2 meses. Ele falou: meu sonho é trabalhar. Olha que sonho que ele pediu. Ele falou: meu sonho é trabalhar. Mas, irmão, bem-aventurado é aquele que sabe pedir, glória. Porque às vezes nós olhamos pelo lado material e Deus quer entrar por outro caminho, glória. E ele olhou para o Carlinho e falou: o que você sabe fazer? Eu sempre trabalhei em escritório. Ele falou: então o teu sonho realizo agora. Você começa a trabalhar comigo amanhã, glória. Aleluia. Falou para ele: quanto que foi teu último salário aqui? Aleluia. Ele falou: foi 500 euros. Para você eu pago 1.000 euros, glória. Há 20 anos atrás, irmão, glória, aonde estava sendo a troca da moeda, do escudo por euro, irmão, já era um milagre. Quando ele virou para mim, eu falei: ô seu João, eu tenho tanto sonho que eu não consigo escolher nenhum. Ele falou: é? Eu falei: é. Sabe, seu João, e contei um pouquinho a história da minha vida e da minha mãe. Ele olhou para mim e falei: seu João, eu fiz um acordo com a minha mãe.
antes de eu ir embora de Portugal, a minha mãe vai vir para Portugal, passar um mês comigo e depois ela vai embora. Então o meu sonho nesse momento, porque eu vou embora, seu João, o meu sonho é um dia trazer a minha mãe aqui para passar um mês para vir embora. Ele escreveu no papel assim: viagem para Portugal. Glória, eu agradeço a Deus, irmãos, glória, que aquele homem, Deus tomou a boca dele, ele pousou a caneta, apontou o dedo para mim e falou: de Portugal você não vai embora tão cedo. Eu olho nas tuas mãos e vejo trigo. Eu morava num apartamento com 15 pessoas, irmão, brasileiro de tudo quanto é lado que vocês puderem imaginar. Conversamos um pouco e ele falou: eu quero levar vocês embora. Já começou a realizar meu sonho. Eu andei no carrão, glória. Quando ele chegou no apartamento, ele falou: eu quero conhecer aonde você mora. Falei: jamais, seu João. A única coisa que tinha dentro do apartamento era colchão e cobertor, irmão. 15 pessoas, 3 quartos na casa. Imagina o que era, irmão. Falei: não, seu João, você vai assustar. Não, eu quero conhecer, você já vai entender por quê. Ele subiu, irmão, ele deu uma voltinha no apartamento. Ele falou assim: amanhã você trabalha? Eu falei: não, estou de folga. Amanhã eu vou passar a pegar o Carlos, eu quero que você vá comigo no lugar. Irmãos, eu agradeço a Deus. Irmãs, ouçam bem isso. Ele falou para mim assim: glória a Deus, a tua mãe é como a minha mãe. As mulheres da congregação provadas são chamadas mulheres de Deus. Ele disse: a tua mãe é uma mulher de Deus. E pegou eu no outro dia, saiu fora da cidade e chegou num lugar, irmão, aleluia, era uma imobiliária. E ele chegou, eu vi que ele conhecia o dono da imobiliária. Ele falou: seu Fernando, pega a chave do apartamento tal, assim, no andar tal. E o irmãozinho perguntou para mim: o que vai fazer? Eu falei: ele vai mudar e vai chamar nós para fazer a mudança, nós vamos ganhar um dinheiro. Aleluia. Mas eu não sabia até ali que era o anjo, irmãos. Aleluia. Vale a pena, irmãs, vale a pena chorar e esperar no Senhor. Eu agradeço a Deus que ele pegou a chave. Cheguei num apartamento, eu nunca tinha visto uma lareira num apartamento, não é habitual, mas eu nunca tinha visto um apartamento, coisa mais linda, garagem individual embaixo, no centro da cidade. Ele falou: você gostou desse apartamento? Eu falei: seu João, você vai mudar para cá? Ele falou: eu não preciso disso não, rapaz, minha casa tem 3 andares, tem 8 quartos, glória, eu tenho 5 carros na garagem, glória, eu não preciso disso para nada, esse apartamento é para você. Eu falei: seu João, não, eu não tenho condição de pagar isso daqui. Você não está entendendo, eu sou rico, aleluia, e eu vou realizar o teu sonho, porque do outro lado do oceano tem uma mulher provada, que ela precisa ser exaltada. Glória a Jesus nas alturas. Eu agradeço a Deus, irmãos, que ele voltou na imobiliária, mandou fazer um contrato e disse: você nunca cobra esse rapaz, se ele não puder pagar, você cobra a mim que eu pago. Fez um cheque em branco, um homem que eu nunca vi na minha vida, irmão. Levou nós numa loja, chamou um funcionário, falou: pega um papel e uma prancheta e uma caneta. E onde ele andava, ele falava para mim: você gosta dessa cama? Eu dizia: bonita. Ele falava: separa essa cama. Você gosta de... E foi perguntando tudo que a armadilha imaginar que uma casa precisa. Aquele homem foi perguntando e eu fui entendendo, irmão. E chegou a um ponto que eu deixei de olhar para o produto e comecei a olhar para o preço. Chegou num lá, eles falam frigorífico, que é geladeira, uma geladeira maior que eu, assim, uma grandona. E quando ele falou: você gosta desse frigorífico? Eu olhei o preço e do lado tinha uma pequenininha, bem baratinha. Falei: seu João, eu gosto mais dessa daqui. Ele falou para mim: mas se você fosse rico e tivesse dinheiro, qual que você comprava? Eu comprava essa mais cara. Então é essa que eu vou comprar. Eu agradeço a Deus, irmão, que no final ele viu 3 pedaços de madeira e falou: escolhe um. Eu escolhi um todo em verniz, lindo. Ele falou pro rapaz: faz 2 jogos de quarto, guarda-roupa de 6 portas, espelho no meio, eu quero mármore em cima da mesinha de cabeceira, da penteadeira, tudo de primeira. Dentro de 15 dias eu quero que você entregue todos esses móveis nesse endereço. Era a casa que ele tinha separado para nós, irmão. Falou para mim: vamos realizar o teu sonho agora. Irmão, no dia que eu sentei com ele, que ele estava ligando na agência para comprar passagem para minha mãe tinha saído daqui do Paraná, tinha ido para São Paulo, na Água Rasa, trabalhar de governanta na casa de uma irmã. Naquele dia minha mãe estava congregada em cima da galeria
galeria. Deus mandou a palavra e tomava o servo de Deus e dizia: irmã que está aí na galeria, que o diabo está falando que a tua vida acabou, a segunda glória é melhor do que a primeira. Agora eu estou tomando alguém do outro lado do oceano em forma de anjo, para você saber que vale a pena esperar na minha palavra. Marca aí 15 dias, você está entrando num pássaro de aço, está chegando do outro lado do oceano, e para você saber que sou eu, vai ter um homem. Irmão, não tinha contado nada para minha mãe, e Deus tomava, vai ter um homem com um carro importado na porta do aeroporto, vai abrir a porta para você e vai dizer: serva de Deus, seja bem-vinda, vida nova. Eu agradeço a Deus. 15 dias depois, sem minha mãe saber de nada, o seu João acordou de manhã e falou: eu quero ir buscar a tua mãe com você. Falei: seu João, pelo amor de Deus, tudo que o senhor já fez, eu quero buscar a tua mãe. Eu fui de carro importado buscar minha mãe, parou na porta do aeroporto. Quando a minha mãe chegou, aleluia, se sentindo a mulher mais desprezada do mundo, 25 anos de casamento, irmão, o diabo passou, arrastou, mas a palavra ele não derrubou. Glória, aleluia. Quando chegou eu naquele ímpeto de filho, irmão, eu fui, irmão, querer abrir a porta do carro. Ela olhou e falou: quem? Eu falei: depois eu te encontro, é um anjo que Deus colocou na nossa vida. Quando eu fui abrir a porta, ele falou: não mexa na porta. O português é bem direto. Eu falei: por que, seu João? Porque eu quero abrir a porta para ela. Deus vai em detalhe. Ele abriu a porta e disse: serva de Deus, seja bem-vinda. Aleluia. A segunda glória é melhor do que a primeira. A minha mãe chegou num apartamento mobiliado no centro da cidade. Deus mudou a história da minha mãe. Ela viveu 8 anos em Portugal, irmão. Lá o Senhor preparou um esposo para ela, um companheiro, um anjo de Deus. E eu estou aqui hoje glorificando o Senhor. Seu João congregou comigo, eu visitei a casa dele, aleluia. A minha esposa conheceu ele, aleluia. O que Deus deu na boca dele se cumpriu. Vai fazer 22 anos que eu estou lá, aleluia. Eu estou aqui glorificando o Senhor. Irmãos, em 2014 o Senhor nos separou por misericórdia para o ministério de cooperador, irmão, do ofício. Eu atendo, irmãos, uma localidade, morei no Porto 15 anos, ia 140 quilômetros para atender o culto. Meu primeiro culto, quando eu atendi 9 almas dentro da igreja, era toda a irmandade, não tinha mais um músico, não tinha organista. A minha esposa é organista, quando ela ia, ela tocava, eu não morava na cidade. Eu olhei aquilo, falei: Senhor, um lugar frio, um dos lugares mais frios que tem em Portugal, onde neva. Falei: Senhor, isso daqui não vai ter prosperidade, o que vai ser de mim nesse lugar? Mas, irmãos, eu agradeço a Deus, já passou, vai fazer 9 anos que Deus dá a graça de estar lá com aquela irmandade. Há 6 meses atrás foi a nossa Santa Ceia. O Senhor deu a graça de chegar à mesa 141 almas. Glória, somos mais de 40 músicos, o rodízio da organista já dá mais de 14, glória. Tem ancião, tem 2 diáconos, encarregado regional, encarregado local. Os irmãos que tiveram na Europa sabem que isso é um milagre, e eu estou aqui glorificando a Deus, irmão. Eu transmito saudação da nossa comum cidade de Viseu, região centro-norte do país. Vocês esqueceram do nome? Lembra da região que neva, o lugar turístico lá? É lá, irmãos. Visita nós, daquela irmandade. Irmãos, Deus deu a graça, mesmo como cooperadora, nós fazíamos um cultinho misto, porque tinha 2 crianças, irmãos, e ali começamos. E hoje já recita na reunião de jovem mais de 60 recitativos, irmão. Nós estamos mandando o povo de tudo quanto é lado. Ano passado, em plena pandemia,
O Senhor preparou na nossa comum 7 batismos, irmão. Chamou 35 almas. Glória. Ainda há um mês atrás teve outro batismo. Esse ano já teve 4. O Senhor chamou 8 almas nas águas do santo batismo. Muita obra, irmão. Muita coisa linda Deus está fazendo. E eu louvo a Deus, irmão, desta irmandade. Também Deus deu a graça de nós esse ano visitar alguma irmandade em alguns lugares. Estive, irmãos, agora recentemente em outubro. Deus cumpriu uma promessa na minha vida. Eu tinha um desejo de conhecer a Grécia, irmão. Eu tinha um desejo de ir lá onde fala na palavra de Deus que Paulo pregou sobre o Deus desconhecido. Deus me deu a felicidade junto da minha esposa de estar lá. Congreguei com a irmandade de Atenas. No retorno passei por Bolonha. Enfim, irmão, de algumas localidades, mas principalmente da nossa comum. Eu vos transmito saudações com a santa paz de Deus. Amém. Orai por nós, irmãos, para que o Senhor nos ajude. No próximo dia 30 estaremos retornando para Portugal. Estou indo embora feliz, irmãos, contente de poder estar aqui junto com esta irmandade. Irmãos, é que o tempo não dá, mas muita coisa linda Deus na obra de conversão que nos assusta, irmão. Deus deu a graça de estar em Manchester. Eu contemplei uma obra de conversão com um iraniano, irmãos. A irmandade sabe que o povo iraniano tem uma cultura, irmão, muito própria. Irmãos, nós temos que respeitar, cada um tem a sua fé, mas eu contemplei, irmãos, o Senhor convertendo um iraniano que está lá em Manchester. Na próxima vez que Deus preparar, nós vamos contar a verdade. Mas, irmãos, uma coisa é certa: Deus está chamando aqueles que são seus, glória, para a vinda dele, para que nós possamos deixar este mundo de ilusão e alcançar a tão esperada vida eterna. Nas nossas orações não nos esqueceremos da querida irmandade. Louvo a Deus por tudo e também levo as vossas saudações para aquela irmandade, com a santa paz de Deus. Deus seja louvado. Eu agradeço a Deus pela salvação, pela vida eterna, pela esposa, pelas filhas e pela paz que eu sinto dentro da minha casa. Na nossa comum congregação, como o irmão disse, quilômetro 67, em Jundiaí, bairro dos Fernandes, nós estamos ali agora no Parque Centenário. Nossa comum está em reforma. Pela providência, nós estamos com aquela irmandade ali de segunda e sexta-feira no Parque Centenário. Eu trago a saudação e levo dessa irmandade e mocidade com a santa paz de Deus. Irmão, meu coração está quase acertando para a boca. Eu vou contar 2 obras, mas muito rápido, não vou tomar o tempo de vocês. Eu agradeço a Deus que, quando eu coloquei a aliança no lado direito, eu chamei um cooperador de jovens para fazer uma oração. E ele disse assim: olha aqui, Isaac, assistência técnica é 24 horas. Se você me honrar, te diz Deus, eu vou vir menos que 24 horas na tua vida. Eu agradeço a Deus que isso seguiu nós. Um dia eu cheguei em casa, umas 10 horas da noite, e nós morávamos em 2 cômodos, e estava construindo na frente. Todo o nosso dinheirinho nós estava colocando na construção na frente. E eu fiquei ali na cozinha fazendo alguma coisa, as crianças já foram logo deitar. Quando eu entrei no quarto, eu vi a minha esposa sentada na cama chorando. Eu falei assim: por que você está chorando? Está todo mundo em paz, a casa está em paz, as crianças estão em paz, não tem motivo para chorar. Ela falou: sim, tem. Você sabe que eu toco desde os 6 anos de idade. Meu prazer é tocar e cantar. Nosso órgão está queimado, nós não temos condição de comprar outro, nós estamos construindo. Eu sinto uma falta tão grande, uma aflição tão grande me toma, e hoje eu estou angustiado nesta parte. Eu fiz uma oração, me deitei, levantei para trabalhar 6 horas, 8 horas o telefone toca, uma irmã do outro lado da linha: paz Deus, irmão Isaac. Eu falei amém. Quando eu falei amém, ela começou a chorar. E chorava. Eu falei assim: irmã, o que está acontecendo? Fala, está precisando de alguma coisa? Ela falou assim: eu não sei se eu falo, se eu não falo, eu estou com medo. Falei: se eu errar, o irmão vai ficar bravo comigo? Eu falei: não, imagina, irmão, fala o que está acontecendo. Você está me deixando em aflição. Ela falou: sabe o que é? Essa noite, essa madrugada, eu e o meu velho levantamos para orar. E eu apresentei a tua casa. Quando eu apresentei a tua casa, e abri uma visão.
Eu entrei dentro da tua casa. Quando eu entrei no teu quarto, eu vi a tua esposa sentada na cama chorando. Eu perguntei para o Senhor, por que ela está chorando? Ela está com dor? O Senhor falou assim, não, ela tem desejo de ganhar um órgão e não tem condição. Dá uma olhada para ela. Na hora de um grito no meio da rua, irmão, eu falei, é Deus, minha irmã. Ela falou, se é Deus, vem aqui em casa. Eu fui até a casa dela, me levou numa loja, comprando um órgão novinho, o nome de Deus está sendo. Outra obra bem rapidinho. Nós pegamos alguns moços, pegamos 5 cestas básicas. O moço de hoje, ele é encarregado em Jariú, ali no interior também. Hoje ele é encarregado, era moço também na época, pegou um violino, colocou dentro do carro e nós fomos sem rumo. Tinha a casa do meu irmão lá, que nós quase malemar conhecia, o encarregado da nossa avião também estava, e fomos. E era uma passagem de ano. Eu agradeço a Deus. Para resumir, irmão, chegamos em Minas. Quando chegamos numa estrada de terra e sobe dessa montanha, acabou, nós se perdemos, acabou numa rua, acabava numa casa. E quando nós saímos para perguntar nas casas, que nós íamos na casa do irmão Geraldo, que era ali por perto, quando nós saímos, abriu a porta, um casal saiu do lado de dentro e deu um grito, paz Deus! Respondemos, amém, era o cooperador da cidade. Foi, entra para dentro, irmão. Falou, não, nós estamos indo na casa do Geraldo, nós estamos meio perdidos, irmão. Falou, não, entra para dentro. Vocês são anjos de Deus enviados dentro da minha casa. Irmão, eu agradeço a Deus, as moças os moços pegou aquela cesta básica, foi levando para dentro, os meninos pegou o violão, outro pegou o violino. E entramos para dentro e começamos a tocar, cantar, não foi fazer a janta. E ficamos ali, irmãos, conversando. Chegou uma hora que ela disse assim, está pronto a janta, vamos orar, vamos agradecer. Ficamos todos de pé, agradecemos, levantamos. E quando levantamos, o Luciano chorava muito, ele não parava de chorar, chorava. E alguém foi perguntando, tem alguma coisa? E tinha um menino encostado no canto, filho do cooperador, 8 anos de idade naquela época, o Davi. Encostadinho no canto, um menino bem simples. E alguém perguntou, Luciano, Deus te mostra alguma coisa? Ele falou, Deus seja louvado. Ele falou assim, olha irmãos, quando Deus dava oração para você, e que Deus começou a tomar a tua boca em língua, eu interpretei, Deus me deu a graça de interpretar. Deus falava assim, pega o violino e dá para o meu filho Davi. Naquela hora, o menino deu um grito e começou a chorar. O pai falava em língua, a mãe glorificava, e a glória de Deus foi tomando aquela casa, irmão. O pai saiu até a frente e falou, Deus seja louvado. Eu vou contar a obra que Deus acabou de fazer dentro da minha casa. Hoje pela manhã, eu dei um beijo no rosto do Davi. Ele disse, meu filho, vai tirar leite das vacas. Ele falou assim, papai, hoje é dia do meu aniversário. E o meu violino que o Senhor falou que ia falar. Eu falei assim, filho, vai orar a Deus, porque o pai não tem nem farinha para fazer um bolo para você. E ele, como menino, foi orar a Deus, voltou, olhou nos olhos do pai e disse, pai, Deus falou que antes da meia-noite envia os irmãos de São Paulo e traz o meu violino. E Deus tomou alguém e disse assim, olha aqui Davi, os anos vão passar, Deus vai te colocar na orquestra, mas no dia da tua enfermidade, no dia das lutas, das aflições, você pega esse violino e será a tua maior libertação. O tempo se passou, o Davi foi oficializado, auxiliar de jovens e menores. E um dia o pai dele, congregando no bairro do Retiro, em Jundiaí, atendendo o culto para nós, contando esta obra que eu estou contando aqui, dizia o pai dele,
Meu filho sofria de ataque epilético. Nós não tínhamos condição para comprar remédio. Numa madrugada deu ataque epilético no meu filho. Cheguei no quarto, caído no chão, boca torta, olho torto, babando. Olhei para ele, minha esposa em desespero. Mas eu lembrei de uma promessa que Deus fez, dizendo assim: olha aqui, Davi, na tua maior prova, na tua maior luta, você pega esse violino e será a tua maior libertação. Ele retomou o meu coração. Eu peguei o estojo, abri, peguei o violino, o arco, o menino ainda no chão tremendo. Ele não sabia de nada, mas coloquei o violino numa mão, coloquei o arco na outra mão. Eu cheguei no ouvido do Davi e disse assim: Davi, toca agora em nome do Senhor Jesus. Quando ele pegou o arco, ele te bateu na corda, houve um estralo no teu corpo, o olho voltou no normal, a boca voltou no normal. Deus te libertou, Davi, do ataque epilético, e o nome de Deus está sendo. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Agradeço a Deus o perdão dos meus pecados, a vida eterna que o Senhor me oferece no céu, se eu for fiel até o fim. Agradeço a Deus que hoje Deus preparou uma forma especial, um dia, na verdade, bastante corrido, com alguns afazeres. E eu cheguei na igreja, a gente marcou de encontrar na igreja, cheguei na igreja em cima da hora, atrasado na verdade, e falei assim: vamos fazer uma oração bem rapidinho. Nós ajoelhamos para orar, o moço fez uma oração rápida, conforme eu tinha pedido para ele fazer. E depois os meninos começaram a cantar o hino, a gente estava ajoelhado, eles começaram a cantar o hino 61. E a gente chegou aqui, a orquestra tocou o hino 61 no silêncio, foi uma confirmação para nós, fiquei contente. Dou graças a Deus que quando eu nasci os meus pais eram crentes, o Senhor tem nos conservado até o dia de hoje, preparou uma das suas filhas para ser a minha esposa. Minha esposa... Nós não podíamos ter filhos, mas eu agradeço a Deus que o Senhor, pela palavra, tinha prometido e no tempo certo nos deu 2 filhos. Eu sempre lhe contar bem rapidinho, irmãos. Quando meu filho nasceu, o primeiro, ele ficou... Minha esposa teve um parto, eu acompanhei junto dela. Depois eu desci, esperava eles no quarto, mas demorou um pouquinho. E o médico ligou no quarto, pediu para eu descer até uma UTI. Eu estive na UTI, o médico me deu a notícia que meu filho não passava muito bem, precisou ficar na UTI. Ele falou: você pode ir lá dar uma olhada nele. E eu fui, mas o menino a gente não podia encostar nele, estava numa incubadora com um oxigênio no nariz. E aquilo nos trouxe uma grande aflição. Fui para o quarto, encontrei com a minha esposa, meus pais estavam lá, meu sogro, minha sogra. E naquela noite, no finalzinho da tarde para a noite, uma terça-feira, eles falaram assim: não vai dar para ver o menino, ele não veio para o quarto. E meu sogro falou assim junto com meu pai: então vamos fazer uma oração para nós ir embora, apresentar essa necessidade. Deus visitou muito nós naquela oração. E eles foram embora. Minha esposa tinha chorado por essa situação, mas eu ainda não dou graças a Deus, irmãos, que tinha um sofazinho do lado. Eu falei para ela assim: para você me dar licença, que agora eu vou chorar. Se você não se assusta com essa situação, mas agora eu vou chorar, porque, irmãos, eu caí num pranto aquela tarde, aquele momento, caí num pranto muito forte. Mas eu dou graças a Deus que isso era uma terça-feira, no domingo anterior, atendi a reunião de jovens, Deus deu a graça de pregar a palavra. E a palavra que veio falava sobre a ressurreição de Lázaro. E tem um texto daquela palavra que dizia assim: essa enfermidade não é para a morte, mas para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Graças a Deus que aquela palavra, eu preguei aquela palavra, mas aquela palavra ficava no meu ouvido. Essa enfermidade não é para a morte, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Aquilo ficou no meu ouvido algumas vezes, irmãos. Deus tirou aquela aflição do meu coração. Agradeço a Deus que Deus fez uma obra. Meu filho ficou bom, sarou, saudável. Glória ao nome do Senhor. Com 6 anos, o Senhor deu a graça numa reunião de jovens, busca de dons, o Senhor deu a graça. Ele foi selado com a promessa. No mesmo dia que eu recebi a promessa, meu filho também recebeu na reunião de jovens. Dou graças a Deus, com 6 anos, Deus deu a graça dele começar a tocar na reunião de jovens. E o nome de Deus está sendo glorificado. Deus deu a graça de minha esposa teve o segundo filho, a mesma situação, a mesma enfermidade, um pouquinho mais leve,
mas Deus deu a graça também deles passarem, e o nome de Deus está sendo glorificado. Agradeço a Deus por esta oportunidade. Estamos junto à mocidade desde 2014. Às vezes a gente, os moços, né, principalmente, às vezes a gente ouve uma palavra e fala assim, amanhã, no futuro, você vai estar aqui em cima. E eu também escutei bastante essa palavra, uma delas falou com o meu coração, mas a gente projeta isso para longe. Eu me casei em 2010, outubro de 2010, setembro de 2014, eu fui apresentado como cooperador de jovens, ia fazer 4 anos de casado, então passa rápido. E eu agradeço a Deus, irmãos, que eu não tinha, como não tenho até hoje, nenhuma condição de estar junto à mocidade, mas uma oportunidade, um moço fazia sempre visita conosco, ele já é casado, fazia sempre visita conosco, e ele entrou numa prova material bem grande, marcou o noivado, noivou, marcou o casamento, entrou numa prova terrível, ficou desempregado, gastou a reserva que ele tinha na preparação do casamento. Desempregado, ele foi fazer um bico junto ao sogro dele, que é funileiro, e para tentar conseguir alguma coisa. E uma terça-feira ele me mandou uma mensagem e falou: irmão, hoje eu não vou para a visita. Eu falei: por que você não vai? Ele mandou uma foto para mim, irmãos. Ele tinha um carro, ele estacionou o carro dele e um trator saiu de uma obra na frente da rua e pegou o carro dele na lateral assim, mas acabou com o carro dele. Um trator acabou com o carro. Ele falou: irmão, por causa disso, já não chega a minha prova. E começou a reclamar: não chega a minha prova, a situação, a falta da condição, vou casar, como é que eu vou fazer? Não tenho dinheiro para arrumar o carro, agora vai... Irmãos, e ficou numa guerra terrível. E eu falei: filho, eu não tenho como te ajudar, mas nós vamos fazer um voto para Deus aparecer, fazer alguma coisa por você, pela tua noiva. Deus vai criar um caminho. Tentei animar ele de alguma maneira, irmãos, e orei a Deus, fiz um voto. Agradeço a Deus que passou pouco tempo, irmãos, ele me procurou, falou: irmão, Deus fez um milagre na minha vida. Eu falei: o que aconteceu? Ele falou: a empresa do trator fez 3 orçamentos, pegou o orçamento do meio, me pagou em dinheiro, irmão. Eu agradeço a Deus que eu fiz o conserto do carro na funilaria com meu sogro. Nós gastamos menos da metade do valor. Deus deu a graça, eu consegui terminar minha casa. O que faltava para terminar foi o caminho que Deus tomou. Deus fez essa obra na minha vida. O nome de Deus hoje está sendo glorificado.